Meu irmão em Cristo, vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis, o livro do começo, o livro do princípio, o livro da origem. Nós observamos no capítulo 2 a respeito da criação e guardamos ali palavras importantes. Se você puder dar uma olhadinha nesse vídeo, que está simplesmente intitulado como Gênesis, Estudo para Leigos, capítulo 1. No mesmo título vamos para o capítulo 2 de Gênesis. Então aqui eu tenho no capítulo 2 alguns tópicos interessantes. Deus criou todas as coisas. Mas, se você me permitir, no finalzinho do capítulo 1, que eu poderia completar e assim não o fiz, no versículo 26 até o versículo 31, que são os últimos versículos do capítulo 1, você vai ver a respeito da formação do homem. Que Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança. Diz assim o 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E legal que ele fala que esse homem, como nós já colocamos como coroa, né, de toda a criação, ele então recebeu de Deus a determinação para dominar sobre toda a criação, sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes na face da terra. Isso nós vamos observar por analogia também, desse 26 até 31, do finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, que mostra que Deus, como coroa da criação, formou o homem. Nós vamos observar no capítulo 2, que é a ênfase desse nosso novo vídeo, capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7 também fala: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, no capítulo 2, versículo 7, cumulado com o capítulo 1, versículo de 26 a 31, nos mostra a essência e a vontade e a soberania de Deus de criar o homem como o administrador da terra, como o mordomo da terra. Bacana? Legal? Pois bem, no capítulo 2 vai falar a respeito da formação do Jardim do Éden. E é muito interessante que antes de falarmos a respeito do Jardim do Éden, no capítulo 2, se nós entrarmos no capítulo 2, versículo 18, vai falar como subtítulo, como Deus criou a mulher. Deus então entendeu, e por vontade própria, indiscutível, absoluta, de criar então a mulher. E ali descreve no capítulo 2 como assim o fez, colocando Adão no sono profundo e da sua costela fazendo a sua adjutora. E a palavra adjutora significa a mulher daquele que não tem que se envergonhar. É a sua parceira. Inclusive nos casamentos, muitos pastores na celebração do mesmo, perante ali aquela cerimônia, né, matrimonial, eles usam, por exemplo, aqui no capítulo 2, o versículo 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é muito utilizado para que você possa ter um entendimento a respeito da união, do ligamento, do aglutinamento de Adão e agora com a sua mulher adjutora, mulher do que não se tem do que se envergonhar, formando ali a primeira instituição familiar no mundo, formando a família. E eu tenho dito nas minhas pregações por misericórdia a seguinte frase: família, ideia maravilhosa do fruto do coração de Deus. É para que você possa entender que a sua família é maravilhosa. Mas eu não estou aqui para trazer uma mensagem bíblica, mas para um conhecimento do capítulo 2. Então nós observamos que o capítulo 2, ele trata tranquilamente a respeito da criação, junto com o capítulo 1 final do homem, e no capítulo 2, versículo 18, a respeito da formação e criação da mulher como companheira, como amiga, como adjutora de quem? De Adão, e o nome que ela recebeu foi Eva. Então nós tínhamos o mundo criado no capítulo 1, com tudo aquilo que nós já observamos bem sucintamente, e no capítulo 2 nos mostra que Deus terminou todas as coisas e descansou, mas que ele então criou o homem e a mulher, e ambos ali como coroa da criação, que eles então teriam, como diz a palavra no versículo 26, que dominasse sobre tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas Deus, ele criou o Jardim do Éden,
E nesse Jardim do Éden, é muito interessante no capítulo 2, que fala a respeito disso, nos diz que o homem tinha liberdade de comer de todos os frutos da face da terra, de todos os animais que assim quisessem. Mas Deus deu uma ordem para eles dentro do Jardim do Éden, para Adão e para Eva, que lá haveriam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. E deixou ali o livre-arbítrio no coração do homem, de Adão e Eva, para que eles realmente tivessem discernimento e escolhessem o que seria correto perante os olhos de Deus. E Deus deixou uma advertência: de tudo que eu criei, que está para que vocês realmente dominem e administrem, não comeis daquelas duas árvores que está ali no Jardim do Éden, aonde eu os coloquei: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna. Então o capítulo 2 enfatiza e tenta caracterizar, tenta discriminar geograficamente a respeito desse Jardim do Éden, o paraíso maravilhoso, cortado por 4 rios, um chamado Pison, o outro Gion, outro Hidekel, outro Eufrates. Eles estavam como dominadores, é claro, submissos à soberania de Deus, a tudo e a todos. Não precisavam desobedecer comendo do fruto daquelas árvores. Mas o capítulo 2, ele trata a respeito que Deus terminou todas as coisas e descansou no 7º dia. A formação do Jardim do Éden, aonde colocou o casal Adão e Eva. Deus colocou o homem como coroa da criação e lhe fez uma adjutora de sua costela através de um sono profundo, e trouxe o que? A Adão, essa mulher cujo nome deu-se Eva, e deixou ali também uma ordem no Jardim no Jardim do Éden, para que eles desfrutassem de tudo que estivesse ali na criação, mas que não comessem do fruto de duas árvores, cujo nome era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Isso é o que trata sucintamente a respeito do capítulo 2 do livro de Gênesis. Então o que nós guardamos? Nós guardamos a criação, nós guardamos que Deus criou todas as coisas, nós guardamos aqui no capítulo 2 que Deus, no final do capítulo 1, que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Nós entendemos que Deus deu ordem a esse casal para que dominassem todas as aves, todos os peixes do mar, tudo aquilo que assim pudessem, porque foi dado a eles uma condição de administradores e mordomos da criação. E foi então criado o Jardim do Éden, aonde eles ali ficaram. Mas Deus deixou uma advertência para que eles desfrutassem de tudo o que pudessem para mantimento de si, mas que não comessem do fruto de duas árvores, quais sejam a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. E do capítulo 2, versículo 18 até o versículo, deixe-me ver aqui, até o versículo, vamos lá, 25 do capítulo 2, nos fala a respeito da formação da Eva como adjutora, que Deus trouxe a Adão, e ali nós entendemos que foi a constituição do início da primeira família na face da terra, como fruto do coração de Deus que nos chegou até hoje. Que Deus abençoe a sua vida na reflexão de Gênesis, o livro do começo, a respeito do capítulo 2, de maneira bem simples, estudos para mim e para você, na condição de leigos. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Boa noite.